A Servitec Cerioni é uma empresa com mais de 30 anos de história, localizada em Mairinque, no interior de São Paulo, e atua no segmento de controle de pragas, transporte e gerenciamento de resíduos, limpeza industrial e desentupimento industrial e residencial. As irmãs Camila e Érica Cerioni hoje estão à frente da empresa, que iniciou na década de 90 com seus pais, e elas vão compartilhar como é que tudo isso começou. Está começando agora o 4º episódio da 3ª temporada do Edu Podcast. E com vocês, Camila e Érica Cerioni. Está começando agora mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br. Fala, meus queridos, começando mais um Edu Podcast, 3ª temporada. Por aqui, Edu Castanho, e do meu lado, meu amigo, meu parceiro. Aí, hoje tá no time. Hoje tá no... louco. Pá. Bom, primeiramente quero te agradecer por estar aqui novamente assistindo esse episódio, ou ouvindo, quiçá, né? De repente lá no Spotify ou em alguma outra rede. Nós estamos também no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, enfim. Procure do podcast aí em tudo quanto é lugar que você vai encontrar a gente. Você pode ter certeza disso, né? Se você quiser visualizar nossos rostinhos lindos, então, acessa lá no YouTube ou acessa nosso site edupodcast.com.br. Queremos agradecer rapidamente os nossos patrocinadores, agradecer o pessoal do Aoba Burger. Opa. Na figura do Edu aqui, representando a Aoba, Edu, Eliana, Banana e toda a galera do Aoba Burger. Agradecer também o pessoal do Aoba Container, que é do mesmo grupo do Aoba Burger. Também o pessoal do Divino Salgados, salgados para a sua festa, a sua confraternização da empresa, enfim. Divino Salgados é bem bacana, agradecer o pessoal do Divino. Frutos de Goiás Mitsuki, que é uma sorveteria incrível aqui na Avenida Mitsuki, em Mairinque. E Lojas RR Pereira, acessa aí depois rrpereira.com.br e você vai ter acesso a todas as lojas deles lá. E um apoio que a gente tem também aqui no podcast do Anota Aí, agradecer o pessoal do Anota Aí, que é um sistema de automação para o WhatsApp, principalmente aí para quem tem restaurante, delivery. Anota Aí, é um sistema muito bacana e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre eles, tá? Também o pessoal da Caricanecas Campolim, que são os nossos apoiadores, que fizeram todas as nossas canequinhas personalizadas aqui do podcast, e o pessoal da São Roque Artes, que trabalha com madeira personalizada. Então, a todos vocês, muito, muito obrigado. Sem vocês, esse projeto não existiria. É por isso que a gente está aqui hoje. E hoje nós temos um bate-papo bem bacana aqui. A gente vai falar de bastante coisa legal. Hoje tem bastante... Tem bastante assunto. Tem bastante assunto aqui. Esse negócio tá enroscando em mim, não sei porquê, mas enfim, a gente vai continuar. Você tá com o fone invertido, Edu. Tô nada, ué. Tô nada, não. É assim mesmo. Fio aí. Tá certo. Não tem problema, não. Então é isso. Hoje vamos falar de um assunto bem bacana. Aliás, tem bastante coisa pra gente conversar aqui com essas meninas que vieram falar um pouquinho da história delas e de como que surgiu tudo isso. Então, sem mais delongas, com vocês, Camila e Érica da Servitec Cerioni. Aê! Muito bem-vindas. Obrigada. Muito bem-vindas. Que legal. Estão sincronizadas também, Edu. Viu? E elas nem ensaiaram. Será que elas não ficaram ontem em casa? Assim? Será, né? Como a gente vai falar? Pior que não bate ansiedade, mas a gente não ensaiou nada, não. É melhor assim. Que bacana. Bom ter vocês aqui para contar um pouquinho da história de vocês. Convite. A gente que agradece. E a gente queria saber um pouquinho da história de vocês mesmo, das pessoas. Quem são a Camila e a Érica? Vocês vão falar. Deixa vocês falarem. Então, eu sou a Camila, eu sou a gerente lá da empresa. Sou casada, tenho 2 filhas, Maria Clara, de 12 anos, Marina, de 6. E desde que eu me entendo por gente, eu trabalho na Servitec. Nunca trabalhei, aliás, não que eu nunca tenha trabalhado fora, tive poucas experiências fora.
Eu já trabalhei de atendente, meu primeiro emprego foi de atendente de balconista numa locadora, Lumivídeo, em São Roque. Pra quem não sabe o que é locadora, existia um negócio onde a gente alugava filmes, A gente alugava um negócio chamado fita VHS. Era um tijolo preto. Depois CD, depois DVD. DVD. Hoje a gente só tem, eu acho que mais de carro, né? Mas tudo bem. Eu trabalhei lá durante um período curto, eu era bem jovem. Depois eu trabalhei numa empresa que fazia importação de móveis de ratã e fabricação de móveis de ratã em Vargem Grande. E logo que eu comecei a faculdade, eu ficava numa luta, né? Eu não queria trabalhar com os meus pais. Os meus pais são os fundadores da Servitec, né? A Ângela e o Tadeu. E a empresa já existia e eu tinha uma resistência, não queria, eu queria outra coisa. Aí fiz faculdade de publicidade e propaganda, e quando eu fui para a faculdade, a vida começa a cobrar algumas coisas da gente, né? E nisso eu falei, acho que eu vou ter que ir para a Servitec. Mas isso a gente já atendia desde pequenininho. Eu lembro de tocar o telefone em casa e a gente já atendia o telefone. Servitec, bom dia, boa tarde. Tipo, 10 aninhos. Já atendi. Fazia nota fiscal. Várias vezes. Minha mãe ia viajar com as minhas irmãs e uma ou outra ficava para ajudar o meu pai, atender telefone, fazer nota, poder fazer, enfim, todo o suporte administrativo que precisava ter, desde o começo precisa, né? Vocês sabem como que funciona. Então, todo mundo precisava de ajuda. Então, eu me vi ali, crescendo meio ali no meio e tentando fugir e voltando. Camila precisa sair e entregar nota, porque antigamente não tinha esse negócio de mandar nota por e-mail, né? Você saía com o recibinho na assinado. Exatamente. Entregando nota e recebendo de cliente, de porta em porta. A Camila precisa ir, não sei o quê. Lá ia a Camila, ou a Débora ou a Érica, porque nós somos em 3 irmãs, né? A Érica está aqui hoje representando a Débora, assim como eu, né? Que a Débora não veio. E é isso. E eu não tenho muito a Camila sem a Servitec. É a Camila desde sempre, né? Desde sempre com a Servitec. E a Camila ali, tentando fugir da Servitec. Tentei, gente. Mas juro que eu tentei. Não, aí fui, inclusive, fiz a faculdade. Eu, no quarto ano da faculdade, falei, surgiu a oportunidade de estudar fora. Aí, a oportunidade deu embora, né? Vou vazar daqui. Fui, morei no Canadá com a minha tia, irmã da minha mãe mora até hoje no Canadá. Fiquei um tempinho lá e voltei. Casei, tive minha primeira filha e tô na Servitec até hoje. Depois me separei, casei de novo, tive minha segunda filha e estamos aí na Servitec. Não consegui fugir. Não deu certo. Não deu, tentou fugir, foi pro Canadá, voltou. Foi Mas longe, sabe, gente, casou, falou, vou casar, vou fugir do serviço. Não deu certo também. Não. E a Érica, como que ela entra nessa história? Eu também. Eu já não pensava muito em fugir muito assim da Servitec. Eu sempre estava ali também, atendia telefone desde os meus 8, 9, 10 anos de idade, já atendia também. Fiz faculdade de biologia, sempre gostei muito da área de controle de pragas, mas também na faculdade tentei todas as áreas, fiz um monte de materiais para saber se era aquilo que eu gostava. Trabalhei até no zoológico, lembra? Trabalhei no zoológico. Zoológico de Sorocaba. Trabalhei com No criança. 15 de barro? Sim. É mesmo? Que da hora. Fiz alguns projetos lá com o lago do zoológico, com cianobactérias. Então, fui para várias áreas. E trabalhei com peixe, com região de cachoeira. Aí fui na área de educação ambiental, trabalhei com criança no SESI, fiz pesca ecológica, fiz várias coisas para tentar ver se o controle de praga era a minha paixão. E adivinha? E voltamos para a Servitec. Eu fiz... Tem um imã nessa Servitec. Ainda bem, né? Eu fiz biologia pela PUC, aí me formei e tudo, aí fiz especialização em controle de pragas urbanas pela Unesp de Rio Claro. Eu sou entomóloga em formação
especializada em controle de pragas urbanas e dei aula no município de Mairinque, 3 anos, dei aula para pequenininho, para colegial, para adulto, fiz várias coisas para tentar ver se era o controle de praga a Servitec, a minha grande paixão. Né? E é mesmo. A gente trabalha. A gente não se arrepende, não. Não se arrepende. Trabalha bastante, gosta da área e tá lá, né? Tamo junto. Eu e a Camila, minha outra irmã também, trabalha na área dos caminhões. As 3 irmãs trabalham no Servitec? Sim. Que legal. E o meu marido trabalhou também, o marido da Camila também. Eu conheci meu segundo marido trabalhando lá. Ele entrou para trabalhar com segurança do trabalho. E aí a gente Maurício, tá junto. que gosta de defumar também. Adora defumar. Tem até um defumador lá no sítio, é muito legal. Aí, Boca, mais um que gosta de defumar, hein, Boca? Tem mais um na área aí. Você que está vendo. E como que... explica um pouquinho da Servitec em si. O que é a Servitec, na verdade, para quem não conhece? Porque, sim, tem muita gente que não é da região, que ouve. E o que é a Servitec? Como que funciona a Servitec? A Servitec é uma prestadora de serviço, né? E a gente tem diversos segmentos, mas para resumir, a gente tem 2 linhas de trabalho, que seria a linha de trabalho no controle de pragas e a linha de trabalho na limpeza industrial e no gerenciamento de resíduos. Uhum. Então tem uma separação bem, para nós duas ali, uma separação bem clara de que a Érica fica muito com a responsabilidade e com toda a questão técnica do controle de pragas, uhum. E eu fico com a parte da gestão de resíduos, limpeza industrial, porque a vida ela foi me encaminhando para isso, então para a questão do meio ambiente, porque o que um cliente traz para a gente, ele traz uma necessidade, então eu avalio, eu consigo ou não consigo entregar para o cliente o que ele precisa. E eu fico mais com a questão da limpeza industrial e da gestão de resíduos. E na área ambiental. E na área ambiental, né? Tirar licenciamento, CETESB. Tudo isso é o que eu faço. Então, eu faço licenciamento de CETESB, faço o gerenciamento da documentação para poder movimentar resíduo. Uhum. Então, se eu vou fazer uma limpeza industrial num determinado cliente, eu preciso movimentar o resíduo gerado nessa limpeza para o local adequado, para que aquele resíduo receba tratamento, ou que ele seja incorporado em algum processo, enfim, compostagem, coprocessamento, tratamento de efluente, enfim, aí dentro de várias possibilidades, é tudo comigo. Uhum. Eu e os meus vendedores, a gente tem uma equipe de 6 vendedores. E a Érica tem o Thiago, que é o braço direito dela, e que faz toda a questão técnica, e tem toda a equipe dos controladores de praga. Os aplicadores. Então, lá na Servitec a gente fala, é dos caminhões ou é da DD? É dos caminhões, é da DD. Do controle de praga, do DD. E é bem separado, assim, algumas áreas separadas. A gente se ajuda em tudo, né? Porque a empresa é uma só, mas tem essa segmentação interna para a gente poder ter objetivo e conseguir... Aqui tem uma meta, aqui tem outra meta, e como é que a gente vai fazer para atingir essas metas, trabalhando com a mesma equipe de vendas. O que você perguntou também, que a gente pode explicar na região, que o pessoal, mesmo da região, fala, a Servitec é uma limpadora de fossa. O que vocês fazem com a fossa? E é muito mais amplo que isso. Uhum. Não é só uma fossa. A gente trabalha com resíduos de classe 1, que são resíduos perigosos mesmo, né? São resíduos que podem apresentar risco para contaminação. Né? Era exatamente isso que eu ia perguntar, para o pessoal entender o que é uma limpeza industrial. Uma limpeza industrial, eu vou dar um exemplo, tem uma empresa que produz um determinado produto, então tem um tanque onde ele armazena aquele produto. Em um determinado momento, aquele tanque, ele vai decantar alguma impureza daquele próprio produto que ele armazenou. E eu vou precisar entrar para fazer a limpeza daquele tanque. Então, minha equipe precisa ter treinamento em espaço confinado, treinamento em altura, que são toda a questão de segurança, que o Maurício, que é meu marido, dá o suporte para a gente.
para que eles possam acessar com segurança, retirar toda a sujidade de dentro do tanque, que geralmente vai para dentro do nosso caminhão, e a gente precisa gerenciar o descarte desse resíduo. Eu não posso pegar esse resíduo e descartar em qualquer lugar. Então, tem ali um tripé de responsabilidades que a lei mesmo estabelece, que é o gerador do resíduo, que no caso é meu cliente, eu que sou o transportador, o gerenciador desse resíduo, e quem vai receber esse resíduo para tratar, para queimar, para, enfim, tem alguns resíduos a forma de tratamento. Tem alguns resíduos que podem ser reaproveitados, então depende muito do que está sendo movimentado, do tipo de resíduo, para onde é que o cliente opta por mandar. Tem cliente que manda para aterro, tem cliente que manda para a estação de tratamento de resíduo. São tantas opções, né, que a gente tem dentro desse mundo, que envolve a questão de custo, envolve a questão de opção, de acordo com a conduta ambiental que a empresa vai ter, e é custo e conduta, na verdade, né? Eu tenho conduta de aterro zero. Então, se a empresa tem uma conduta de não mandar nada para aterro, porque aterro é passivo, né? Então, você deposita, você dispõe aquilo, e o meio ambiente se encarrega de fazer o resto. E tem outras situações que você incorpora, por exemplo, coprocessamento. Ninguém sabe o que é coprocessamento, Camila. Coprocessamento é quando você pega aquele resíduo e se ele tiver poder, claro que tem as suas características, né? Não é tudo que eu consigo mandar para coprocessamento, mas eu pego um resíduo que tem alto poder calorífico, ele vai para um coprocessamento, ele vai blendar, que é um termo que é uma mistura, e vai para forno de cimento. Então vai queimar, ele vira combustível para forno de cimento. Aí ele vira cinza, a cinza é incorporada na fabricação do cimento. Então ele zera, aquele resíduo ele praticamente deixa de existir. Então, ele não gera passivo. Se a gente reutiliza totalmente o resíduo. Mas o que é um resíduo para mim, para outro você vai uma matéria-prima. Mas eu também até acredito que deve ser até um custo maior. É mais barato hoje, talvez aqui, você aterrar do que você fazer o coprocessamento. Que deveria ser invertido, né? Que talvez as pessoas teriam uma consciência maior em transformar o seu resíduo em... Os aterros, eles são limitados, né? Então, você tem cada aterro, ele tem uma capacidade de recebimento. E a maioria dos aterros, eles estão no limite. Para você conseguir ampliar o recebimento de um aterro, você... enfim, tem uma série de questões que para você ampliar não é tão simples assim, né? Porque aterro praticamente está se extinguindo, né? Não é mais uma... não é muito viável, existe, né? Mas é inviável, exatamente. Então, outras alternativas, elas têm ficado um pouco mais acessíveis, mas tem diversas. Tem, por exemplo, o coprocessamento é uma delas. A estação de tratamento que vai fazer... Vamos pensar na fossa, que é um resíduo de esgoto, né? Biológico. Ele vai cair num valo de tratamento, ele vai cair primeiro numa peneira, então ele vai peneirar, vai separar o sólido do líquido, vai para o valo vai tratar, então ali a bactéria se alimenta daquela matéria orgânica, em algum momento aquela água, ela vai estar dentro de uma conformidade, aí entra dentro de padrões que são aplicados dentro da legislação, artigo 19A, artigo 18, depende, tem muita... Decreto 8468, e aí entra dentro de um mundo que burocracia. De burocracias, mas em algum momento aquela água ela vai estar dentro de uma análise qualitativa e quantitativa que eu vou poder voltar aquela água para o rio. Então, se eu tenho um rio, se ela passa por esse processo de tratamento, a gente tem estações de tratamento aqui, tem na cidade vizinha, a gente consegue colocar esse efluente, né, no caso, que é a fossa que eu dei o exemplo, é um efluente biológico. A gente consegue colocar esse resíduo dentro desse processo de tratamento para que a gente separe o joio do trigo, sabe? O que é ruim do que ainda pode voltar para a natureza de forma adequada, incorporar aquela água de novo no meio ambiente. Ela vai estar com algum contaminante? Algumas vezes sim, não vai ser uma água potável, né? Mas ela vai poder voltar para o rio e ali, por meio de diluição, chuva, enfim, o meio ambiente ele vai se encarregar
de fazer com que Ela volte a ser utilizada. ela volte. Esse tratamento não é feito por vocês, ou é feito por vocês? Vocês têm parceiros? Sempre parceiros, exatamente. Sempre parceiros. Então, tem diversas opções no estado inteiro. Então, se tem um resíduo com uma característica muito complicada, tem metal pesado, tem, a gente chama de BTX, né, que é uma sigla para uma determinada classificação, determinado componente químico. É melhor aqui, outro resíduo é melhor ali. Então, a gente faz toda essa assessoria para o cliente, né? A alocação, né? Do que é melhor em que lugar. O que é melhor, para onde o custo é melhor. A questão logística, né? Porque o caminhão, eu sempre falo isso para o cliente. Quanto mais distante, mais risco. Porque o caminhão na rodovia é risco. Sim. Então, a gente tenta fazer com o cliente uma equalização, né? A melhor solução pelo melhor custo. E a Servitec, nesse segmento de limpeza industrial, eu posso dizer para você que é referência nacional. A gente tem cliente em Goiás, a gente tem cliente em Minas Gerais, já trabalhei dentro de, enfim, N situações que eu estava agora mesmo com um projeto em Goiás, uma usina na verdade é uma mina. Então, gente, em todo lugar vai ter resíduo, em todo lugar vai ter fábrica para limpar, em todo processo de limpeza vai ter a análise do descarte, né? O que a gente faz com aquilo? E muitas vezes o cliente já tem isso mapeado, outras vezes o cliente não tem isso mapeado, e é aí que a gente entra para limpar, mapear, ajudar a dar o destino. E é isso. É o que eu sempre brinco. O ser humano, ele gera resíduo diariamente, né? A gente gera lixo, seja lixo orgânico ou não, reciclável ou não, mas enfim, tem que ter sempre alguém para fazer esse tipo de trabalho para que isso não seja jogado na natureza de forma inadequada, né? Óbvio, a gente tem a coletor de lixo que faz uma parte disso, óbvio que muito importante, porque se a gente não tivesse coletor, a gente tá lascado. Mas tem que ter empresas como a de vocês que fazem descartes de outros tipos de materiais que não podem ser, de repente, jogados diretamente no lixo. Não, né? não Porque pode. senão... Por isso mesmo, tem as classificações, né? Então, você vai ter a classificação do tipo de lixo, do tipo de resíduo, e com essa classificação você vai conseguir saber o que é que você pode fazer com cada um deles. Então, eu posso jogar o classe 1 em locais apropriados para receber classe 1. Jogar, que a gente fala, né? É um Descarte, termo, né? Posso descartar. Descartar. Ou depositar, ou, enfim, armazenar temporariamente para que ele entre dentro de um processo, um determinado processo. Então, é caso a caso mesmo que a gente analisa. E tem uma série de documentações que a gente precisa fazer dentro da CETESB. Isso. Que, enfim, para falar para você, CADRE. Pô, Camila, que é CADRE? Nunca ouvi falar. É um documento que para a gente é muito comum, né? Que é o certificado para movimentação de resíduo industrial. Então, um cliente tem o CADRE? Não tem o CADRE. Então ele não sabe nem o que ele vai fazer. Vou assessorar para tirar o CADRE, que é aí montar todo esse processo, né? Do que é, o que tem, fazer as análises, ver quem pode receber, qual o melhor custo. E entrar com o time lá para fazer a limpeza. Então entra caminhão, hidrojato, vacal, vácuo, pessoal com os treinamentos, trabalha em altura, trabalha em espaço confinado, para poder entrar dentro de tanque, entrar dentro de estrutura, fabril. ERA, que ela está falando, são as estações de tratamento de água industrial, de resfriamento, né? Estação de resfriamento de água, ERA, que é muito comum a gente limpar. Então tem tudo. Tudo que você vê uma fábrica, você fala, nossa, a Servitec pode vir? Pode. Para quem achava que a Servitec só limpava a fossa, né? Aí, Por quê? Por que isso, gente? Porque o pessoal de Mairink vê muito caminhão de limpa-fossa. Aqui em Mairink nós temos muitas fossas sépticas. Infelizmente ainda, né, por conta do talvez um pouco do atraso aí de alguns bairros, da implantação da rede de esgoto. Do atraso do bairro e do crescimento desenfreado de alguns. Exatamente. Então nós temos fossas e essas fossas elas estão em diversos bairros aqui e muitos dos caminhões, aliás, a maioria que a gente vê na cidade é da Servitec, de limpa-fossa. Então, a referência que as pessoas de Mairink têm realmente, que é uma das coisas que a gente tem que conscientizar, que não é só uma empresa de limpa-fossa. Isso.
que é o que vocês estão mostrando. E vocês, só para entender, vocês não trabalham só com o consumidor final. Vocês Não. atendem grandes indústrias, grandes empresas em outros segmentos, além disso do controle de praga, enfim, que é o mais comum para as residências. Para referências, assim, a gente tem Cargill, Toyota, Gerdau, Nissin, tô falando aqui de perto, Isso, Weber, Saint-Gobain, tem, gente, é muita gente, é muito cliente. Tem falado aí, ela falou algumas indústrias que são daqui da região de Mairim, São Roque, né, que estamos falando daqui, e aí você falou Toyota, de Indaiatuba. A gente atende o grupo Toyota todo, todas as bases daqui do estado de São Paulo. Imagino que também gera um resíduo de muita coisa lá. Sim, né, também o controle de pragas, eu falo o nome dos clientes, então mescla, né? Uns a gente faz o controle de pragas, outros o gerenciamento de resíduo, mas na Toyota, por exemplo, a gente faz o gerenciamento de pragas, controle de pombo, Taboca, que é uma mineradora gigantesca. Pouca gente conhece esse mundo industrial, né? O B2C, ok, todo mundo vende para o consumidor ali, mas a questão do B2B é muita gente, é muita opção, é muito cliente. E eu vivo falando para a Érica, eu falo assim, o diferencial da Servitec hoje é principalmente a parte técnica, né? A parte técnica que a gente tem, uma equipe muito legal, que nem falei, eu tenho 6 vendedores, tem a questão de segurança do trabalho, que meu marido está lá dando total cobertura para a gente, a parte técnica do controle de pragas, que é excepcional, a Érica falou a formação dela, ela é referência, e eu não estou falando isso da boca para fora, não, tem gente que busca, ela fala, Érica, eu não consigo resolver, pelo amor de Deus, me ajuda, e gente de longe, que vem atrás dela, gente de fora do estado, amigas que fizeram, que tem empresa fora do estado, que fizeram pós-graduação com ela, que vem atrás dela pra... Exagera. Isso tudo porque ela não tinha certeza do que ela queria, né? Ela foi fazer. Na verdade, eu acho que ela não tem coragem de falar que queria fugir também, que nem eu falei. Queria dar uma fugidinha da Servitec. Mas ela não fala. Então. Eu vou falar dos meus filhos, né? Porque a Camila falou e eles vão ficar bravos se eles escutarem, né? Eu sou casada também. Ela é casada com o Testa, não sei se vocês devem conhecer, Testa de Esquintúdio também. Vamos fazer a propaganda também do Testa de Esquintúdio, senão ele também vai brigar comigo. Ele trabalhou, o Fernando, ele trabalhou 14 anos comigo na Servitec. Depois ele abriu essa empresa, já fazem 5 anos, né? 5 anos que é de caçamba, ele faz locação de caçamba e é o Testa de Esquintúdio, pode chamar também. E tem o Bernardo. Dá um Google aí, pronto. E tem o B e a Toco. E tem o Bernardo e a Antonella, que são meus filhos. O Bernardo tem 11 anos e a Antonella tem 7 anos. Para eles não ficarem bravos, né? Porque falou da Maria Clara e da Marina e não falou deles. E essa turminha toda já tem de uns telefones lá na Servitec? Ainda não? Não, gente. A gente não teve a opção de fugir, mas a gente está tentando fazer com que eles não sejam tão... Não é isso, na verdade. A gente gosta muito do que a gente faz. A gente brinca muito, assim, com essa questão de fugir, mas não, eles não estão ali junto com a gente o dia inteiro, não. Eu acho que a questão da Servitec, a empresa era em casa. Que nem o Testa de Esquintúdio é na minha casa. O telefone toca lá e meus filhos atendem. E o Bernardo e a Antonella já venderam caçamba. Agora, a Servitec, ela... saiu do quintal da casa da minha mãe, de dentro da casa da minha mãe e foi para uma área própria. Então eles vão lá com a gente, eles têm o convívio, a empresa, conhecem todo mundo. Eles estão lá dentro, mas assim, como eu e a Camila era no dia a dia ali, é um pouco diferente. Eu acho que a empresa cresceu bastante da época que eu e a Camila trabalhava ali, a Débora, né, e nós 3 ali no dia a dia. Essa é uma coisa que as pessoas não todo mundo acha que o outro já começa grande, né? Não, as pessoas veem o sucesso, tipo, vê o Aoba vendendo, vê não sei quem vendendo, vê a Servitec crescendo, falam, os caras são muito grandes, mas é o que eu sempre falo, todo mundo começa do zero, zero. Vocês começaram em casa. Sim, meu pai começou há 30 anos atrás em casa. A minha mãe trabalhava no fórum e fazia as notas fiscais, fazia atendimento, a gente ajudava. E meu pai trabalhava na CBA, meu pai foi técnico da CBA, ele aposentou para continuar a Servitec, aposentou cedo, porque ele tinha muito tempo de trabalho, e naquela época era mais fácil aposentar. E a Servitec, ela inicia
mais no controle de pragas ou na limpeza industrial? Não, no controle de pragas. Controle Eu de acho pragas. que começou com meu pai, na verdade. Limpeza de reservatório. Ele trabalhava na CBA e ele conta muito isso. Ele falava, eu trabalhava na CBA e o pessoal começava ali, os engenheiros que moravam ali na CBA, nas casas da CBA, falavam, putz, tô com carrapato em casa, tô com pulga em casa. E o meu pai precisava de dinheiro, porque 3 filhas para criar. E era difícil, né? Minha mãe também trabalhava, tudo. Então a renda deles era, enfim, não era suficiente da visão deles naquela época. Uhum. E a minha tia, ela é a Cássia, a gente é de uma família de comerciantes. Uhum. A minha tia Cássia é da Ponsone. E a minha tia era Ponsone. veterinária. A minha tia não era dona de padaria, foi dona de padaria. Meu tio Toninho, que é o dono da padaria. Minha tia trabalha, lógico, mas minha tia era veterinária. E meu pai perguntou, Cássia, como é que a gente faz para acabar com o carrapato? Minha tia falou, tal produto, Tadeu. Ele comprou, pegou com ele, uma bombinha nas costas e começou a fazer. E no boca a boca, um foi falando, o outro foi falando, e foram gostando. Aí ele chamou uma primeira pessoa para ajudar, e foram pedindo limpeza de caixa d'água. Isso. Faz limpeza de caixa d'água, faz dedetização, faz limpeza de fossa. Aí foi o momento da virada de chave, porque ele comprou o primeiro caminhão, o segundo Quando caminhão. aposentou, ele comprou o primeiro caminhão. Aí começou a fazer desobstrução, que a gente faz também. Desentupimento, limpeza de reservatório. Limpeza de reservatório, então eu brinco quando eu vou fazer entrevista, que a gente atende desde uma casinha de cachorro-quente até uma multinacional. Então é muito amplo. Eu atendo sim uma casinha de cachorro-quente. Se eu tiver problema numa barraquinha de pipoca com inseto, com barata, eu vou atender ele da mesma jeito que eu atendo uma multinacional. Exatamente. Então a gente tem isso. Desde do meu pai a gente tem isso. Atende o pequeno e o grande do mesmo médio grande. Que de repente é até inclusive a multinacional que produz para aquele cara do carrinho de cachorro-quente. Então, Então, a roda gira, né? Como que o negócio chega e é o que eu sempre falo. Um tá sempre interligado com o outro. Às vezes nem sabe, mas tá, né? Não sabe, mas está, exatamente. E depois comprou o primeiro caminhão, aí comprou o segundo. E tudo caminhão velho, gente. Você vê as fotos, ele guarda tudo. Tem um monte de até foto. as placas As antigas. placas antigas dos caminhões estão lá na parede. Tem as placas. Tá lá na parede do escritório. Aí tem as placas, tudo, ele guarda com carinho, né? Porque afinal de contas é a história de vida dele. E é bom você guardar esses detalhes assim, porque você olha, você fala, você lembra de onde você veio, entendeu? Sim, exatamente. Tem muito disso aí. E acho que há uns... Não sei, acho que uns 15 anos, Érica, que o pai e a mãe resolveram começar a se afastar. A minha mãe ainda ficou. A mãe agora ficou um pouco mais. Na pandemia foi quando a minha mãe realmente, a gente virou e falou, viu, muito perigoso. E a gente não parou, né, na pandemia, porque a gente começou a fazer aplicação para Covid. Então, tinha muita fábrica, Hospitais, a gente atendia. Meus meninos no controle de praga entravam dentro dos hospitais para fazer a aplicação, né? A gente atende. Higienizava, tipo, a Unimed. A gente faz o controle de praga na Unimed. Então, a gente entra dentro de onde o covidário, né? Então, a gente trabalha na Santa Casa também. A gente tem o controle de praga dentro da Santa Casa. Várias clínicas, né? Então, no entanto, que quando obstruiu, teve um episódio que obstruiu dentro do covidário, dentro da Santa Casa, teve que desentupir, os meninos vieram todos nervosos, nós vamos ter que entrar dentro do covidário, eu falei, tem que ir, vamos lá, a gente veste, com os cuidados todos, né? Aí que entra meu marido, né? Ele fala assim, EPI é isso no mínimo, e esse procedimento antes, esse procedimento depois. E também tinha, surgiram vários produtos, né, Érica, na época da Covid, vários produtos que faziam matavam o próprio vírus, né? Então teve muita fábrica, muita gente que não podia parar assim como a gente, que pedia a aplicação para Covid mesmo. Então a gente tinha um produto específico e atomizava os escritórios. Então a gente continuou. Surgiu um caso de Covid em alguma fábrica, né, Eric? Eles falavam, viu, vai parar o setor, a Servitec vai vir, vai atomizar e minimizava o risco daquele vírus que em banco a gente fez, em banco.
Que bancos começaram a aqui. aparecer alguns casos em Sim, banco também, né? a gente Aí fez. tinha que Lembra que lacrar, fechava o banco? fechar. A gente entrava para fazer a atomização do espaço para poder voltar à atividade, do que era essencial, que não podia parar, né? Então, a gente trabalhou bastante na pandemia, muito. É diferente de algumas. A maioria das pessoas que vêm aqui, né, que sofreu assim na pandemia, do tipo, meu, quase fechei. Eu sofri muito. A gente, Mas em compensação, vocês foi o outro foi lado. a única né? coisa que se manteve, porque como estava todo mundo em casa, você não ia me chamar para fazer uma dedetização na sua casa. Parecia um escorpião, uma barata, uma aranha ali. Eu perdi muito por um lado, que nem um restaurante. Eu perdi muitos contratos de muito contrato. Padaria, então algumas ficaram, outras foram fechando. Então eu fiquei mais com as indústrias que tinham serviços essenciais, os hospitais, então a gente teve que ir se adaptando também, aonde tinha urgência. Aqui, ganhou ali e acabou dando uma equilibrada, mas dizer que a gente também não sofreu, eu acho que a gente vai claro, eu acho que todos os segmentos. Sim, todos os segmentos. Por conta dessa frente de trabalho. A gente não teve que parar, né? Não teve que fechar e manter os funcionários sem ter. Se a pessoa estava com um entupimento, uma fossa vazando, alguma coisa nesse sentido, a gente tinha que atender, tinha que dar. Era essencial, né? Os funcionários no começo não entendiam, foi bem. Foi bem na verdade, tenso. foi tudo muito difícil para entender no início da pandemia, né? Ninguém estava entendendo, né? Tanto que as pessoas falam aqui, eu achei que ia ficar 40 dias fechado, quarentena, né? E depois eu ia voltar. E, então, fizeram planos, fizeram muitas coisas que aí, no final das contas, teve foi gente que 2 ficou anos. Fechado 2 anos. Né? Então, foi bem complexo isso aí. Hoje, para vocês, a parte, o controle de pragas ainda é maior do que a limpeza da questão dos resíduos industriais, ou já virou? Pelo tamanho das empresas que vocês atendem. Não é que é maior. A gente tem os dois segmentos muito fortes. É muito forte os dois segmentos. Não tem dizendo assim. Na verdade, o controle de praga é mais picado, então demanda muito mais atendimentos do que o do caminhão. Mas o caminhão também tem um peso muito grande, porque os serviços são muito grandes, o custo é muito alto. Então, são dois segmentos fortes, bem fortes mesmo, e a gente tem uma quantidade de serviço muito grande nos dois segmentos. Até acredito, por uma questão, acho que talvez até de concorrência local, o controle de pragas, ele é um serviço mais de formiguinha, menor, explicado, pela concorrência local. Já a outra parte que vocês... Acho que tem menos concorrência para você pegar uma empresa grande assim, né? Eu acho que concorrência tem nos dois, né? Eu acho que a venda local, que é a venda que a gente tem uma nomenclatura ali de B2C e B2B. Então, o que a gente separa? Business to consumer, business to business. Então, o business to business, que é vender para empresas, é muito mais burocrático. Então, eu tenho um custo de estrutura muito alto para manter toda a documentação que a Servitec tem. Então, eu tenho licença de IBAMA, licença de CETESB, eu tenho responsável técnico, biólogo, engenheiro sanitário. Eu tenho... Cada veículo tem uma documentação específica, então eu tenho que fazer teste de fumaça, o passímetro, tenho que fazer CIPP, que é o Certificado de Inspeção para Transporte de Produto Perigoso. Então, sem brincadeira, uma burocracia gigantesca. Os operadores têm treinamentos. A questão dos treinamentos dos operadores. Então, nos exames que exames eu não falei dos treinamentos, NR33, NR35, NR6, NR1, 10, Ordem de Serviço NR10, que são todas as NRs, que as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que a gente precisa manter em dia para poder atender esses caras que exigem da gente, que, na verdade, não é que exigem, eles homologam a empresa, então a empresa que tem tudo o que precisa, passa para a segunda etapa, que seria a parte de homologação. De concorrência. Então, primeiro homologa, vê se eu tenho tudo que Você tem toda a documentação que eu preciso para você entrar aqui? Sim, eu tenho. Não, você não tem, você precisa disso. A gente vai e corre atrás disso. Se a gente consegue atender, se a gente consegue entregar, a gente passa para a segunda fase de concorrência. E os valores desse serviço, eles são mais robustos, né? Porque a gente está falando de caminhão, a gente está falando de equipe, treinamento, está falando de gerenciamento de resíduo, então tira daqui, põe para lá, enfim. Já o controle de praga é muito
mais rápida a venda. Sim. Mas eu atendo quando... Também tem a parte da homologação, que é muito importante. Quando eu atendo uma Toyota, que nem a gente falou, então tem a homologação, tem todos os licenciamentos, e a gente monta uma documentação muito pesada também para apresentar, para passar em auditoria. Eu trabalho há muitos anos com, não sei se a gente pode falar o nome de algumas empresas, mas como a gente já falou, né, Latex, eles fazem luva cirúrgica, faz balão, faz mais de 10 anos que eu trabalho com eles. Então, a Greenwood, que os faz... clientes ensinam muito a gente, ensinam muito. A gente passa por auditoria pesada. Um produto, uma situação específica, né? Cada um exige uma coisa da gente. E nessas exigências, a gente vai aprendendo muito. Mas por que você precisa disso? Explica pra mim. Por que você precisa disso? Por que o auditor cobrou isso? Qual é a exigência? No Porto, por exemplo, no Porto de Santos, para trabalhar em aeroporto, é uma documentação que vocês não fazem ideia da documentação. Tem documento que eu escutei uma vez na minha vida e falo, meu pai amado, como é que eu faço para caçar um negócio desse? Eu estou procurando uma aí para mim trabalhar no aeroporto do Catarina. E nós estamos vendo como que tira esse licenciamento para eu trabalhar, porque trabalhar com quarentena. Não sei se vocês já ouviram. O navio veio e ficou na quarentena. O container está em quarentena. É um tratamento que eles fazem para não trazer praga de outros lugares. Então tem muito disso. Não importar na importação. Um bicho para cá, entendeu? Que não vai ter predador, que não vai ter controle. Não vai ter nada, né? Então é um ramo muito grande. E o controle de praga também não é simples só matar barata. Então são diversas pragas. Tem cupim de solo, cupim de madeira seca. Então, muitas vezes a gente tem que estudar qual é a praga-alvo, controlar roedores em mercados, é bem diferente. Em área portuária, como a Camila disse, que a gente já trabalhou também. Então, são serviços grandes e difíceis também. Mas também tem residências. Hoje em dia, a gente está tendo um surto grande de aranha, aracnídeos, escorpião na região. Então, é bastante mesmo. Então, teve muita chuva, choveu muito, então a incidência da chuva cai um pouco o residual dos produtos. Então, a gente tem aumentar a quantidade de aplicação para você ter um efeito positivo no controle de praga. Em restaurantes, que a gente tem grandes infestações de blatela germânica, que seriam as baratinhas pequenininhas. Então, no controle de pragas, você tem que estudar muito a praga-alvo que você vai fazer. E a estratégia que você vai usar para conseguir acabar com ela, controlar, né? Mas, respondendo a tua pergunta principal, qual é a fatia com relação a faturamento? Pelo custo da operação de caminhões ela ser mais alta, hoje os serviços de caminhão, eles têm uma fatia maior. Mas, em número de atendimentos, o controle de pragas é maior. Então, imagino, não falando em rentabilidade, mas talvez, assim, vocês tenham uma margem maior nessa parte do B2C, como você falou, do que do B2B. Sem dúvida nenhuma. Que vocês têm um jogo de números aí que acho que dá para trabalhar melhor, né? Sem dúvida nenhuma. A questão, até por ser regionalizada, né? A gente não faz controle de pragas em Goiás, que nem a gente faz limpeza. Então, Sim. Eu não faço. Até tem um cliente querendo que a gente vá para... Tem um estoque, pediu pra gente ir. E tem também o CEMOC, eu acho que pediu um orçamento. CEMOC foi essa mineradora que eu falei para vocês. Os caras são gigantes e fortíssimos. Mas, enfim, acho que não vai ter jogo, não. Mas a gente atende, quando a gente vê algumas licitações, nós já atendemos o estado inteiro. Fomos para Barretos fazer controle de praga. Eu atendo Jundiaí, atendo mercados, grandes redes de mercado, e a gente atende. Então tem... Se você for lá no Taust é famosinho aqui na região, né? Sorocaba, a rede Taust toda é nossa, a rede toda do Taust. Então eles vão abrir loja agora em São José dos Campos, né? São José dos Campos. Querem levar a gente para lá também, porque eles gostam da gente. O tratamento é perto. Eu e a Érica, a gente é muito próximo dos clientes. A gente fica na administração também, dando suporte para as meninas ali da administração, mas a gente gosta de tratar com o cliente. Então, as visitas de fechamento,
Até mesmo quando a gente está levantando a questão técnica, a gente vai nas visitas, a gente gosta de conversar com o cliente, de estar próximo mesmo. Até final de semana, quando surge alguma emergência, é o meu telefone que toca. Então, Nessa questão, né, que você falou agora, que você pontuou de outras localidades procurarem vocês acham que talvez não valeria a pena, de repente, vocês pegarem empresas locais com um nível de excelência, né, que chegue perto, para que vocês, fulaninho de tal por Servitec, entendeu? Vocês supervisionarem aquilo lá. Existe esse tipo de trabalho. Eu posso usar alguns exemplos de empresas que tentaram fazer isso. Tem uma empresa muito grande de um ramo e que começou a fazer isso, mas não deu muito certo, porque o controle é muito difícil, né? Você controlar a qualidade, controlar o recebimento desse serviço, o que o cara vai entregar com o nome da minha empresa. Exato. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, com credibilidade e autoridade no que você faz. Então, a Servitec, ela tem a credibilidade dela e tem autoridade no que ela entrega. Então, por isso que eu bato muito isso na tecla com o meu pessoal de vendas. Você precisa entender o que o cliente precisa e você precisa entender se você consegue entregar para o cliente aquilo que o cliente está te pedindo. Se você não consegue, não entrega metade, não faz. É melhor não fazer, porque depois vão falar, foi a Servitec que fez errado. Exatamente. E são 30 anos, não querendo falar, mas são 30 anos de muita responsabilidade, né? Então, você imagina você entrar você tem uma criança, você tem vamos lá pro usual, pro comum, pro família, né? Que é o que realmente importa para todo mundo. Para mim, Deus e minha família. Então, você encontra um escorpião no berço do seu filho. Você vai procurar uma empresa que vai te vender uma autoridade, vai te vender qualidade, vai te vender segurança. Então, como que eu vou colocar isso em risco? Sim. Entendeu? Eu não sei o que o cara... A gente costuma brincar lá que são Zé Bombinha, né? O Zé Bombinha vai lá colocar o produto que... Eu falo para ele usar um produto, mas eu não vou ter certeza se ele vai estar usando aquele produto. O produto que eu sei que é bom, o produto que eu sei que funciona e que é seguro. Então, não dá para a gente colocar essa credibilidade em risco. Eu tenho medo. Então, acho que eu prefiro centralizar. Vocês têm alguma equipe de vocês alocada dentro de algum desses clientes? Por exemplo, sei lá, exemplo, CBA, igual você citou algumas empresas. Tem alguns funcionários de vocês que, de repente, precisam ficar alocados ali no dia a dia? Sim, tem. Tem equipes dedicadas, que a gente chama, né? Tem equipes dedicadas, tanto no controle de pragas, quanto nos serviços de caminhão. Então, vou dar um exemplo. A gente fez uma limpeza no grupo Nexa, que é do grupo Votorantim, CBA, enfim. Chegamos até lá por conta da CBA em alumínio. Então, o grupo Nexa precisava fazer um determinado serviço e nós ficamos, acho que, praticamente 1 ano lá em Juiz de Fora, com o pessoal dedicado, fazendo o trabalho até concluir. Foi 2 caminhões, né? Eu acho que foram 2 caminhões. 2 caminhões, 2 aqui, fora a equipe manual. Aqui na CBA mesmo, a gente já trabalhou com equipes fixas de mais de 45 pessoas. Gerdau também. Ao mesmo 21 pessoas internas. E elas ficam trabalhando no horário da fábrica mesmo. Depende muito do que a gente precisa entregar. Tem turno, tem contraturno, tem no mesmo horário ou fora do horário, né? Que é o turno, contraturno, que a gente... Mercado mesmo. De acordo com o que você precisa. Você precisa que eu entre na fábrica, você precisa que eu entre no mercado. O Tausch, por exemplo. Madrugada. É só de madrugada. Só de madrugada. Então, a gente tem equipe durante o dia, tem equipe que trabalha durante a madrugada. Tem o pessoal que entra das 2, vai até às 11, aí vira à noite. Aí tem um período de descanso e entra no outro dia mais tarde para dar o período de descanso. E esses meninos, muitas vezes, são fixos no Tausch para gerar aquele atendimento. Já sabe, né? Porque ele vai indo, tem uma praga, e ele sabe onde iniciou, onde está o problema. Sim. Se for trocando também, a pessoa chega, viu, mas onde que é?
A gente tenta fazer isso. Exatamente. Talvez deixar a equipe fixa. Até no controle de praga, a gente tenta deixar até no período diurno, eu tenho 2 equipes, o período noturno, onde a gente tenta deixar fixos os atendimentos em algumas empresas, porque a gente tem contratos. Então, a gente acaba deixando até, você vai ser locado nesse contrato, você vai tomar conta desse contrato. Então, a gente acaba fazendo isso também nos contratos de controle de praga, que também é mais viável. Quando o menino vai sair de férias, eu ponho durante um tempo um outro menino junto e aí assume. Entendi. Né? Agora, quantos funcionários vocês têm? Imaginando assim, então, tudo que vocês falaram aí. Eu ia fazer essa pergunta. Chegou o raciocínio aparecendo. Exatamente. Tipo, no total. Então, no assim, total, mais assim, ou imaginando. menos. Já tive 160 funcionários. Hoje a gente está com em torno de 80, mais ou menos. A pandemia, a gente cai um pouquinho aí em funcionário também. A pandemia ajudou, né? Eu acho que a pandemia nesse ponto foi bom para a gente também poder extrair mais. Assim, vocês tinham 160. Dá para fazer o mesmo serviço com, sei lá, 80? Eu conversei, Às vezes dá. essa semana sobre isso com alguém, eu não vou me lembrar exatamente com quem, mas foi exatamente isso. A gente equalizou, né? Exatamente. O que eu consigo fazer com a mesma equipe? Será que eu preciso de tudo isso de gente? Às vezes a gente ficava, precisa de gente para isso, precisa de gente para aquilo. Não, às vezes a pessoa consegue fazer 2 coisas. Sim, exatamente. Isso mesmo. Exatamente. E, então, hoje em torno de 80. E todos eles são registrados ou vocês têm o esquema do freelance, porque às vezes é um serviço específico, todos eles registrados. Todo mundo funcionário próprio. Então, isso daí é o que mais pesa na Servitec, porque é o que a Camila ia entrar nesse assunto, eu acho que deu uma freada. Para entrar na Servitec, e a gente passa por muita questão, para você entrar numa empresa, você tem as integrações, e na integração você faz um ASO, e é muito pesado, porque a gente faz cerca de 14 exames. ASO é atestado de saúde ocupacional, né? Então, nós fizemos em torno de 15 exames, se eu não me engano, para pessoa. Então, eu vou colocar na tua casa, na mesma casa, ou na mesma fábrica, que eu coloco sei lá, o Zé e o João vai trabalhar no B2B, e o Zé vai trabalhar no B2C. A questão de contratação dos dois é a mesma. Então, eu vou fazer os mesmos 15 exames, o custo da contratação dos dois é o mesmo. Os exames são pesadíssimos, né? E não são baratos? Não, é em torno de R$ 1.500 para fazer uma contratação. E eu tenho funcionário lá de 20 anos, então... O Ayrton esses dias fez 20 anos de casa. É o funcionário mais antigo. É o funcionário mais antigo. Eu falo que ele me viu crescendo. De casa. Tem muita gente antiga lá, muita gente que trabalha com a gente há muito tempo. Muito tempo mesmo. Tem sei lá, a Jor. A Jor tem 7. A Georgiana. O José. O Zé. José tem 7, eu acho. A Georgiana é famosa, Mairim, que é filha da Dona Esperança. Eu me falou outro dia dela, eu falei, esse nome não é um nome diferente. Eu falei, eu acho que eu ouvi esse nome por aí. Então, a Jor trabalha lá com a gente. A Jor é o meu braço direito ali no começo. Não só ela, tem a Georgiana, a Miriane, o José, o Enio, a Laís. Se esquece de alguém. Meu Deus. Se de alguém lascou, hein? Se começou a falar agora, pega... Gente, já esqueci de metade. No controle de praga atende mais clientes e eu tenho um só de braço. O Thiago. Otimizou, hein? Otimizei. E você tem a Thay do agendamento. Se não for ela, você tá frita. Desculpa, né? É verdade. Tem a Thay. Desculpa, Thay. Como é que foi, né? Você falou que a empresa, né, foi criada pelos seus pais. Como é que foi essa transição de eles saírem para vocês entrarem e comandar? Então, você falou que tem funcionários antigos. Então, alguns participaram dessa transição. Como é que foi pra eles? A maioria deles, eu posso dizer. Então, o meu pai, meu pai começou a trabalhar muito cedo, né? Meu pai trabalhou, ele conta que ele era estafeta, que era o nome de uma função antiga que ele levava. 12, 13 anos de idade. 12, 13, ele fala 8 até, o papai, exagera. Na CBA, né? Então ele levava documentos. Levava documentação, levava alimentação para o pessoal lá dentro da CBA, porque meu pai, a nossa família, a família Serione de alumínio, né? E eles moraram lá a vida inteira. E ele fala que ele começou a trabalhar muito cedo, então ele foi se cansando muito cedo também, né? Porque meu pai aposentou, acho que ele parou mesmo, assim,
De trabalho, o pai tinha quantos? Uns 50? 47, eu acho que ele aposentou, ou 42. Não, eu tô muito novo. Na CBA foi. É, na CBA, mas depois ele ficou bastante tempo ali na Servitec. Ficou. E a minha mãe também. Minha mãe Foi agora, na pandemia, que ela ficava ajudando a gente no RH. Então ela trabalhou também e trabalhou no fórum também de Mairink muitos anos. Os seus pais têm quantos anos? Ui. O pai tem. Minha mãe. A mãe tem. Você é. Não, eu tenho que saber, porque eu faço aniversário no mesmo dia da minha mãe. Tem alguém que pode me ajudar aí? Meu Deus do céu, 57 ela nasceu. 57. Meu pai nasceu em 52. A A gente sua mãe é lembra 57, então tem 65, a mesma idade da minha mãe. Então, dia 31 meu Deus, de maio agora, a minha mãe faz aniversário. Eu 65. faço 41. 66, a minha mãe faz e meu pai tem 72. Isso. 62. Pois é. Então, São novos ainda. são novos. É mais ou menos a mesma idade dos meus pais. Então. 65, meu pai faleceu, ele estaria com 72, agora fazendo 73. É a mesma idade Mesma deles. idade. Aí meu pai adora sítio, adora essa vida rural. Uhum. E ele tem um Na sítio lá pandemia, em né, Juquiá, ele ficou lá enfiado em Juquiá o tempo todo, num sítio que fica, a gente, a 12 quilômetros do asfalto mais próximo. Pai amado. Então pronto. Tem lá galinha, tem essas coisas. Tem, já tem, era. tem. Tem a Então, criação. É bem isso, bem isso. Não precisa de mais nada. Subsistência Sei total. lá. Não precisava nem sair Plantou dali, as mas... coisas, tá aí, tem o alface, Peixe. tem a couve. Tem Peixe peixe, tem do lago. porco, tem galinha e ele adora. Adora essa vida. E a minha mãe, eles estão separados, né? Aí a minha mãe ficou aqui em Mairink e chegou o ponto da gente virar e falar assim, viu, tá muito... Quando ela pegou o Covid e o Covid da minha mãe não foi tão tranquilo, ela teve aquele problema de saturação, não sei o que lá. E a gente falou, não, você não volta pra Servitec. Ela machucou o ombro também. teve que Aí fazer uma o braço cirurgia no direito, aí nós falamos, dá uma parada, né? Ela não gosta muito, não, mas Deu uma Por ela. aposentada Todo dia ela- forçada. ela Foi ameaça, bem eu vou empurrada. voltar. Eu tô vendo que tem um negócio errado lá. Eu vou voltar. Ela ainda é nossa chefe, tá? Então não tem jeito, né? Então, É chefe em casa, é chefe no trabalho. Chefe. Ó, essa é a parte mais difícil, viu? depois Ela que me chama de chefe, eu chamo ela de chefe. Viu, chefe? Ela, viu, chefe? Tem a chefe Mor, que é a Quem tem a mãe. mãe. a chefe mora ainda é a mãe, né? Mesmo remota, né? Essa e outra, e essa não dá pra Depois você que ficar criaram brigando esse, muito, não. criaram esse modo de remoto, trabalho remoto aí, e agora o chefe pode ficar em casa mandando. E ela todo mundo. fica, viu? E ela tem acesso lá. Acho que Fica acessa nas as câmeras ali, ó. É bem isso, bem isso. Você não chegou ainda? Onde você tá? Liga até na minha mesa do ramal. Mas cadê você? Você não chegou ainda? Muito Mas aí engraçado. os funcionários aceitaram bem essa parte, então, de... Aceitaram. Não tiveram problema nenhum, não. Eles são de boa, eles sabem, eles confiam no que a gente faz, né? Porque eu acho que a cultura do que a gente manteve, na verdade. Tudo que os nossos pais nos ensinaram. Então, não teve muito trauma, assim. E eu já trabalhava lá, a Érica também já trabalhava Eles lá. conviviam com a gente. A gente segue a mesma linha dos meus pais, eu acho. Não tem muita diferença. Então, acho que É eles... claro que muda, as coisas mudam, né? Mas é tudo... Tem mais tecnologia, muito Era feita mais. de uma maneira, agora é feita de outra, mas a essência não mudou. Eu acho que isso é a essência, né? Não é que, vamos supor, o seu pai, sua mãe faziam de um jeito e vocês vieram mudando tudo, não o processo, mas mudando a questão, como tratar as pessoas, como tratar os funcionários, convivência, tudo isso aí não... Normal, não, era igual. Não tem diferença. Eu acho que não tem, né? Pelo menos, eu olhando do lado de cá, eu acho que não tem, né? Mas, sim. E todos os momentos que vocês passaram, óbvio, a gente teve a pandemia aí, vocês falaram, a gente teve que se readequar, né? Como a gente também, enfim, o meu trabalho mudou muito depois, quando chegou a pandemia, porque eu atendi um nicho de público, e aí quando veio a pandemia eu tive que trocar. Porque eu tinha 14 clientes e fiquei com um, pra vocês terem uma ideia. E aí eu falei, cara, quem é que precisa de ajuda, né? O que eu posso fazer, para quem eu posso fazer, e a gente mudou, e aí foi quando a gente conversou com a Oba,
que eu entendi que o pessoal de delivery tinha essa necessidade porque ninguém podia sair de casa, então isso ia bombar. E a gente mudou um pouco o direcionamento da empresa e hoje a gente atende negócio local, enfim. Mas quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram durante não durante esse período da pandemia, mas quais as principais dificuldades que vocês tiveram lá da Servitec? Pode responder. Vai, chefe, responde. Vai sim, chefe. Qual das chefes tu vai responder? Tô comendo uma balinha, vai responder. Pra dizer bem a verdade, eu acho que todo dia a gente enfrenta uma dificuldade diferente. É um problema com o cliente, é um problema com o funcionário. Cada dia é um flash, eu brinco, né? Cada dia tem um flash na Servitec. Um flash. Hoje mesmo, antes de vir para cá, tô com uma demanda de um cliente que eu falei, Jesus, me dá uma luz. E assim, eu acho que as maiores dificuldades assim que a gente tem é conseguir entender como os clientes enxergam a Servitec. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, porque eu vivo falando isso para a Érica, eu falo assim, a Servitec ela tem um reconhecimento muito maior fora da região do que aqui na região. Eu costumo usar muito a palavra autoridade, porque a gente realmente eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou vendendo, eu sei o que eu estou oferecendo para o cliente. E se eu não sei, eu não vou ter mais delongas. Eu não sei. Eu não vou te oferecer uma coisa que eu não tenho capacidade de entregar. E eu acho que, para mim, Camila, acho que a minha maior dificuldade hoje, também, né, Érica, a gente vive conversando sobre isso, os clientes locais acharem que a grama do vizinho é mais verde do que o que eles podem conseguir com a gente é melhor ou, no mínimo, equivalente ao que eles podem conseguir como empresa aqui da cidade. E a gente tem tentado desenvolver muito a questão inclusive a gente tem feito um processo de marketing local para aumentar a participação da Servitec regionalmente. Regional. E no B2C, que é o consumidor final. Porque o pessoal acha que porque a empresa tem uma estrutura diferente, o nosso preço é mais caro. O pessoal fala, não vou nem contar com a Servitec. A Servitec vou cobrar horrores, é mais caro. Já escuto isso. E muitas vezes não é. Aí o cliente liga e fala assim, viu, eu contratei uma outra empresa, né? Muito comum. Contratei uma outra empresa, tá vindo aqui a terceira, quarta, quinta vez que tá vindo aqui, não resolve o meu problema, e eu queria fazer um orçamento com vocês. Me traz a praga. Muitas vezes eu identifico o que é, sem compromisso, falo, isso daí, fizeram isso. Eu falei, mas fizeram tudo errado, isso daí nem é uma praga. A gente nem fala pro cliente, né? A gente conversa entre a gente sobre isso, não vai dizer. Claro, aí você entregou o ouro, né? Nossa, aí, tá uma situação, né? Muitas vezes até acabo entregando o ouro sem querer. Eu sou muito assim, de vez em quando depois eu falo, nossa, falei, não devia ter falado. Aí acontece muito isso. E acabo que o pessoal fala, não, nem cotei com vocês, achei que ia ser muito mais caro. Aí a hora que a pessoa recebe o orçamento, a pessoa fala, nossa, eu paguei mais caro que o outro. Jura que é isso? E não resolveu. E eu tô tendo que vir aqui, vou pagar mais caro, vou pagar 2 vezes. E a gente resolve. Então, não é, às vezes parece prepotência da gente até, né? Falar que o nosso maior problema é esse. Mas não é, gente. É um sentimento que a gente, como donos, a gente tem. De que aqui na região, e a gente quer mudar isso, né? E a gente está tentando desenvolver um trabalho. Cotem com a gente, né? Cotem com a gente. E se a gente não resolver também, a gente vai tentar resolver. A gente não resolve, não. A gente se compromete a tentar. Eu vou resolver. De todas as maneiras de resolver. De qualquer forma, eu vou tentar resolver. Vocês acham que esse sentimento é porque, vamos supor, a empresa cresceu aqui na região. Então, tem muita gente que viu a Servitec pequena. Então, acredite que continua pequena daquele jeito. Quando vocês vão para outro lugar, vocês já chegam
grandes, com uma bagagem enorme. Ó, os meus clientes são A, B, C, como vocês pontuarem nomes aí, são empresas gigantescas. Sim. Eu acho que aí talvez seja essa a percepção. Talvez entendeu? isso que assuste as Que pessoas do tipo, nossa, ela tem assuste na Gerdau, ela não vai vir limpar a minha fossa, entendeu? Exatamente. Tipo, deve ser um Até absurdo, vem, mas né? ela vê a Servitec como limpadora de fossa, Sim, como ela tinha sim, falado. sim. Não mudou, como se não tivesse crescido. E aí vamos supor uma empresa de outro estado, falando, mas você limpa, não limpa, né? Faz o serviço na Toyota, na Nissin, na Gerdau, você vai me atender. Uhum. Pode ser. Pode ser. Eu acho que Talvez isso. E é um trabalho que a gente vai fazer agora, né? Então, a gente vai começar um trabalho de marketing. Hoje a gente está atendendo a Servitec. A gente, digo eu, né? O Edu Castanho, a gente está atendendo eles no sentido de realmente mudar esse posicionamento. Porque, assim, a maioria das pessoas realmente tem um posicionamento diferente, tem uma visão diferente, que é o que elas estavam falando aqui agora, de achar que eles só atendem ou empresas grandes ou que eles são muito caros e tudo mais, e é um trabalho que a gente tem que fazer e que o marketing é essencial para isso. Esse direcionamento. Por isso que eu falo, o marketing não é uma coisa que você vai fazer uma vez, né? Vai fazer e não vai fazer mais, tipo, resolveu, acabou. Tem que ter constância, né? Tem que ter constância como tudo. Como tudo. Não é querer vender o meu peixe, mas é o que traz gente para tua empresa. Sim. E tem muita gente que faz o contrário, do tipo, a gente não tá vendendo, tá fraco, tal. Eu vou parar com o marketing, vou parar com a divulgação, porque tá apertado pra gente agora. Não, é aí que você tem que levar mais gente. A gente vê empresas, Edu, isso eu tô falando em televisão, né? Hoje em dia é mais pulverizado em canais, mas vamos supor, a gente fala muito da Coca-Cola, engraçado, né? Sim, a gente A falou Coca-Cola ontem, não estaria fazendo propaganda mais na TV, ela precisa? Talvez não. Mas não. Sempre tem propaganda na TV da Coca-Cola. Tem que ser lembrada, né? Exatamente. Fortalecimento de marca, o tempo todo. Exatamente. As pessoas têm que lembrar de você. Então, se ela não vê um anúncio teu, se ela não vê um reel, se ela não vê uma foto, seja lá o que for, ou até mesmo num parceiro, numa padaria que você deixou um folheto, seja lá o que for, não importa, você tem que estar aparecendo sempre. Sempre, em todo lugar, tá aqui, tá aparecendo, tá na tela, tá seja onde for. É o ditado batido, né? Quem não é visto não é lembrado. Sim. E as pessoas caem no esquecimento. Sim. Cai mesmo. Se você não bater, sempre cai. Se as pessoas não verem o caminhão de vocês na rua, na rua direto, não. Por quê? Por que a gente tem como referência? Porque o caminhão do limpa-fossa estava direto, o caminhão da dedetização lá, o pessoal que saía uniformizado estava direto na rua. Sim. Mas é essa referência que as pessoas têm. E assim, é uma das coisas que para vocês é muito bom, porque vocês estão sempre em evidência. Sim. Mas ao mesmo tempo, é isso que você falou, o posicionamento. A pessoa achar uma coisa e é outra. Exatamente. Então, melhorar o posicionamento da marca localmente, né? A gente quer dar uma revigorada, na verdade, no que as pessoas entendem do que a Servitec faz, do que ela entrega, como ela entrega e por quanto, né? Exatamente. Às vezes os locais não sabem que vocês atendem essas empresas. Sim. Vocês não ficam divulgando, não colocar um cartaz lá. Não. Não faz sentido. Até tem a divulgação corporativa que a gente fala, né? Onde a gente trabalha, a divulgação desses nomes, enfim. Mas é aquilo que eu estava conversando com o Edu quando a gente, enfim, iniciou todo esse processo de marketing. Ter uma separação, na verdade, uma separação muito clara ali entre o B2B e o B2C, perfil de quem vai atender uma coisa, perfil de quem vai atender outra, material para atender uma coisa, material de trabalho mesmo, de divulgação para atender uma coisa, de atender outra coisa, canal de divulgação para uma coisa e para outra coisa, né? Coisas, segmento, né? Perfil de cliente. E acho que é isso, a nossa maior, a minha, né? A Erika pode falar por ela. Mas o que mais me incomoda, o que eu mais vejo como uma dificuldade hoje é esse, que eu escuto muito isso, né? As pessoas, né? Vai muita gente lá na Servitec visitar a gente mesmo com um problema que ninguém conseguiu resolver, falando, nossa, eu achava que era muito caro. Eu achava que era uma coisa que a gente não iria conseguir pagar, justamente porque, eu não sei, não consigo entender, na verdade, porque a gente nunca criou isso, a gente sempre fez propaganda, fez outdoor, fez isso aqui.
Eu não sei não sei de onde surgiu essa história. Ah, Servitec não, Servitec é cara. Não, gente, não é cara. Mas é exatamente. É muito a cidade. Eu sou de São Paulo, tá? Então, assim, a gente às vezes não consegue conhecer todo mundo. As pessoas na rua você vai ver uma vez na vida e talvez você não vai ver e por aí vai. Eu acho que aqui você tá numa cidade menor, você vê aquela pessoa às vezes 3 vezes no dia. Você fala assim que você cruzou na rua com a mesma pessoa 3 vezes. Eu acho que o boca a boca aqui é muito disso. Mas é caro. Alguém falou que é caro. Pronto. E aí a cidade inteira tá sabendo. Ras de pólvora, né? Acontece isso. Eu peguei um dia que uma ótica ligou para mim e falou assim, nossa, Érica, eu preciso de um certificado, eu pedi para a empresa vir aqui fazer um controle de praga, passou um cara aqui e cobrava por metro quadrado pelo litro da bomba, eu paguei quase R$1.000 para ele e fui apresentar o certificado e o certificado não é válido. Nossa. A empresa não tinha licença, né? A empresa não tinha licença. Eu falei, quanto você pagou por uma ótica? Então, que não, quase R$1.000? Não tem nada, né? Como assim? Você pagou isso num controle de praga? Aí entra muito no que a gente também conversa muito, e é um gancho para a gente poder até abordar esse assunto, sobre a necessidade de fazer o controle de pragas, né? Uma residência, ela vai ter a necessidade de acordo com a praga alvo, né? Aquilo que ela viu. Não é tão preventivo. Ela não vai trabalhar de forma preventiva, ela vai trabalhar mais de forma no combate. Tem mães que gostam de trabalhar preventivo. Eu tenho contratos em chácaras que trabalham em preventivas mesmo. E tem mas é mais raro, né? É mais raro. O que a gente mais pega é que encontrou. Eu já peguei no banheiro uma casa com escorpião e tinha 2 meninas brincando com a esponja. Então já tem umas situações que são bem assim, aranha, pânico, né? Aranha, muita aranha armadeira, aranha marrom. Então a gente tem essa demanda assim em residências, normalmente com aranhas, com vespas, com esse tipo de... Mas a questão é a necessidade que quem me contrata não sabe da lei. Então, ele vai lá, vai receber, em algumas situações sim, porque ele já passou, quando ele abre, né, quando abriu a sua lanchonete, você viu a sua hamburgueria, você recebeu uma visita da vigilância sanitária, mas o cara da vigilância sanitária, ele te falou que você precisaria ter uma frequência de limpeza de caixa d'água? Isso aí, na verdade, foi por conhecimento, não prático, né? Porque a gente, na minha formação, a gente passa por também um processo que você... Tem um porquê. Exatamente, você sabe que você precisa ter seguir as RDCs da Anvisa, enfim. Exato. Mais. Então, aí tem... a clínica, a ótica, a clínica, a farmácia, o restaurante, o açougue, a hamburgueria, a padaria, tudo. A padaria. Todo mundo precisa seguir, não exatamente a mesma regra, a mesma norma, mas todo mundo vai necessitar, em algum momento, e principalmente e geralmente no momento da renovação das licenças, apresentar para a vigilância sanitária o certificado de que você fez e que tá tudo ok ali dentro do teu ambiente, né? E as pessoas correm muito atrás depois que a vigilância já foi. Então, a vigilância veio aqui, me deu uma não conformidade, me deu um prazo para conseguir apresentar o certificado. Então, também trabalhar nessa questão do marketing, essa comunicação, né? A comunicação de avisar o cliente, viu? Você sabia que você precisava disso? É quase uma assessoria, né? Exato, exatamente. Então, tentar, e a gente também tem um esquema lá muito legal de avisar o cliente quando o certificado dele está para vencer. Então, ele recebe um e-mail avisando, viu? A sua dedetização que foi realizada no dia tal, a sua limpeza de caixa d'água que foi realizada no dia tal, a sua limpeza de coifa foi realizada no dia tal. A legislação fala o seguinte, então está vencendo próximo dessa data. Se você tiver interesse em fechar de novo com a gente, manda um alô, manda um e-mail, responde essa mensagem. E assim a gente tenta gerar recorrência, né? Manter os atendimentos. A gente tem os contratos, que a gente já monta até cronograma de atendimento, mas a gente também tem as vendas com recorrência, que não geram um vínculo, mas que eu aviso a pessoa, e a pessoa pode fechar com quem ela quiser.
Mas eu tô avisando que o certificado dela tá para vencer. Às vezes pega muito igual seguro de carro, né? A pessoa fecha o seguro, talvez ela não tenha cotado aqui e ali, mas a pessoa que já fez o dela, fala, vou mandar já. Aí a pessoa, nossa, vai vencer amanhã, eu vou ficar sem seguro? Não, pronto, fechou. Aí ela renova e não fez cotação, porque é uma coisa que você não vai ficar mexendo todos os dias. Né? Então aquela papelada dessas coisas, o cara pegou os certificados, guarda ou deixa exposto lá, só vai lembrar quando precisa realmente fazer de novo. Sim. Exatamente. E a gente tenta manter o cliente sempre ciente, né, desses prazos. Então a gente avisa com prazo um pouco antecipado para a pessoa poder pensar no que ela vai fazer, enfim. Não cria um vínculo, tem que fechar com a gente. venceu hoje, amanhã você não quer já aplicar. Não, a gente não tem esse método. Uma ideia, né, Érica? Vamos reduzir esse prazo aí por uma semana. A pessoa fica meio sem saída. Exatamente, a pessoa fica meio sem saída. Ela o fala, meu não é assim, não. A gente pensa naquela possibilidade. O cara pensar, vou fazer, não vou fazer, é necessário, não é? É porque a gente sabe que hoje algumas práticas comerciais, elas são tão agressivas que ficam injustas. Então, às vezes, você tem o preço, né? Que eu vou até perguntar como é que vocês compõem isso. Aí vem uma pessoa que quer tirar aquele cliente de vocês. Ela vai fazer, às vezes, um preço mais em conta, podendo perder dinheiro só para tirar o cliente, entendeu? Sim, existe. Então, às vezes vou avisar 2 meses antes, aí o cara tem 2 meses para pensar no que ele vai fazer, de que forma ele vai fazer, cotar com mais uns 10. Às vezes, uma semana antes, nossa, vai vencer. Não pode vir fazer, porque senão tô lascado. Então, às vezes, tem muito disso, né? Algumas práticas não são tão bacanas no mercado. Gente opta por mandar esse aviso com 30 dias. Com 30 dias do vencimento do certificado. Para avisar e o cliente ter autonomia de fazer o que achar que ele deve, né? Para não virar uma coisa forçada. Sim. Eu brinquei até que a gente poderia reduzir esse prazo, mas eu acho que a gente não... Não, você já tem uma conduta, você falou, a conduta é assim há 30 anos, por que vai mudar, né? Exatamente. Hoje, para vocês comporem o preço, quando vocês chegam lá no seu cliente, o preço é esse. O que mais influencia? É o custo fixo, né, que é a sua folha salarial, todos esses certificados, essa burocracia, ou os produtos, os insumos? Às vezes é dólar, um dia tá mais alto, um dia mais baixo, o que influencia mais? Acredito que... Será que é esse? Eu acho que é. Aí o Edu já corta nessa hora. Aí já pode até responder. A mão de obra é um custo alto e os produtos também. Combustível tá bem ali, ó. A gente calcula muito o KM, a hora do funcionário, os produtos e muitas vezes a praga-alvo, né? Quando é no controle de praga, a praga-alvo. Dependendo do inseto ou do animal. Isso, se eu vou precisar de visitas que vão ser necessárias pra gente poder controlar. Tipo, eu não consigo controlar, eu vou num lugar infestado de barata e vou fazer uma aplicação e vou prometer para ele que eu vou controlar. Não, eu vou lá e vou ter que fazer uma recorrência, ou vou ter que fazer um ciclo de aplicação para pegar, porque nenhum produto mata a oteca da barata, então vou ter que pegar quando elas eclodirem, fazer um cálculo ali e fazer com as aplicações recorrentes para você pegar o nicho como um todo, e você conseguir controlar aquela praga-alvo. Aí sim eu consigo mensurar o valor que eu vou ter 3 visitas, vou ter 2 visitas, ou é roedor, tem uma quantidade de roedor grande no local, vou precisar de mais uma visita, ou uma visita, é um camundongo, vou pôr uma placa de cola e vou conseguir capturar esse roedor. Uma visita vai dar. Então, a gente consegue mensurar nisso. E o combustível, que está muito alto, né? Nos caminhões também, né, Camila? Muito. A mão de obra Quando e o vocês horário. viram diesel mais caro do que gasolina? Tá mais caro que o gás, então. E é isso, a parte da mão de obra e o valor do combustível e o método que vai ser trabalhado. Um controle de pombo. Controle de pombo, a gente tem que ter um estudo na área. Eu não posso simplesmente oferecer uma coisa sem estudar a área para ter um controle de pombo. Aí a gente tem que ter várias visitas ou um contrato. Aí a gente consegue mensurar esses valores. Hoje, qual que é o animal mais difícil de você controlar a praga? Pombo? Contigo, filha. Assim, pombo
pela legislação, que a gente tem algumas defesas. Você não pode simplesmente eliminar, né? Não. Tem algumas brechas na lei que a gente consegue fazer alguns trabalhos, mas tem que ter tudo envolvido, né? A gente tem que ter métodos de captura, tem que ter métodos de espícula, que são O afastamento deles, telas. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. Primeiro, a gente precisa ter as medidas de correção do ambiente. Né? Uhum. Então, a gente primeiro... Por que esses animais estão lá? porque o ambiente propicia a vida deles ali. Né? Se eles estão Então, nidificando, se eles estão procriando ali, ou se eles estão indo só para se alimentar. Uhum. Então, a gente tem que estudar muitas vezes a praga. É. E aí, um controle de pombo é um pouco mais detalhado. É. Então, a gente tem que estudar aí muito tem mais que a ver área. A questão da captura e soltura, a questão da captura e a eutanásia, a questão que é bem restrito. A legislação, ela permite em casos muito, muito específicos, mas existe. Então, existe para tudo. Então, primeiro, a gente vai tentar telar para eles não acessarem o ambiente. A gente vai colocar espícula, vai colocar gel, vai colocar... como chama aquelas telas de energia? Enfim, tem vários tipos de ferramentas que a gente pode utilizar para poder controlar ele. E vai, enfim, eliminando gradativamente as opções e diminuindo a população e controlando. Eu acho que também pulga, né, Érica? Pulga é um problema chato, viu? Pulga a gente tem no mínimo 3 aplicações. Então a gente tem visitas, porque Carrapato também, eu vejo muito pessoal. Ai, gente, eu tenho ojeriza, bicho. A Camila. Ela já começa, ai, carrapato. Então, quando ela vai lá no sítio lá... Não tem, pelo amor de Deus, tem uma dedetizadora e ter carrapato no sítio, não. Casa de Ferreira Espeteiro. Eu ia perguntar qual que foi o caso mais inusitado que vocês já pegaram, já que vocês entraram nessa história. Não precisa falar nome, Não precisa falar nome, coisa empresa, assim, nada. Tive em caixa d'água já, pombo morto dentro de caixa d'água. Pombo nada, já pegamos até gato morto dentro de caixa d'água. Isso mesmo. Ah, gente, eu tava tomando banho. Imagina, você tomar banho na aguinha, do caldinho do gatinho morto. Já tive também. Desculpa falar assim, a pessoa tomara que a pessoa não escute. Ai, se você ainda não olhou essa caixa d'água, dá uma olhadinha. Não, eu acho que vai ter gente arrumando umas escadas, subindo na laje. Eu mesmo vou ter que usar uma. Do outro dia tava meio entupido ali, alguma coisa. Então, teve um caso bem sério. Desculpa até, você tava querendo contar e eu lembrei, eu vou ter que falar. Teve um caso bem sério de uma escola, gente, que começou a sair larva. A Camila já vai contar meus os podres dos clientes. Na verdade, não vou falar nome, nada disso. A função não é expor ninguém, mas é o risco que as pessoas nem sabem que estão correndo, gente. O que pode acontecer. Começou a cair larva na torneira que a criançada tomava água. Olha só. Aí o pessoal me ligou lá na empresa, né? Viu urgente, eu ouvi, gente, como assim? Então precisou esgotar a caixa, lavar a tubulação, e tinha pombo morto em processo de decomposição. E tava lá as larvinhas, e as larvinhas caindo na água, e indo lá pro fundo, entrando na tubulação. Então tem coisa que é muito punk. Muito punk mesmo. Que já tive também. E às vezes, só deixando, não é desleixo. Não. Às vezes às vezes acontece. Porque a legislação, ela fala que você tem que conferir de 6 em 6 meses. Exatamente. Aí uma tampa aberta de um reservatório, quanto tempo? De uma escola. Então, você vê que às vezes não é... Nesse meio tempo de 6 meses, pode acontecer isso? Pode. Claro, é isso que eu tô falando. Não necessariamente é desleixo. Não. Às vezes sim. Às vezes a gente vê que é descuido mesmo. Você vê que a pessoa não limpa há 5 anos. 6 anos, sabe? Nunca. Faz 10 anos que eu construí minha casa, eu nunca limpei minha caixa d'água. Então, tudo bem, a casa é sua, você faz o que você quiser dentro do teu espaço, mas não existe a legislação, as regras, as normas, etc. Elas não existem à toa, né? Então, tem uma pauta, um estudo por trás disso. Por que desse período? Porque mitiga risco, mitiga contaminação. Enfim,
tem um porquê, né? E é óbvio que a gente tenta fazer esse trabalho de informar o cliente de tudo isso e de tentar dizer para ele que não é só a questão de trazer faturamento. Obviamente que a gente é empresário, a gente quer trazer faturamento, a gente quer que o cliente faça com a gente, mas tem a questão do cuidado com o seu espaço, né? Que também daí. Eu tive um caso também que eu tava dentro. Normalmente, quando tem grandes infestações, os meninos me chamam para ir e ajudar eles. Então, eu tava no mercado e a moça disse assim: ai, mas você vai entrar aqui comigo? Eu falei: vou, né? E a avó disse: vem me mostrar, né, onde tá. E tava com uma infestação de roedor. Normalmente, infestação de roedor, quando eles aparecem de dia, que eles têm hábito noturno, então é que a infestação tá alta mesmo. Aí o roedor passou em cima do meu pé correndo assim e entrou na padaria. E a menina saiu gritando. Ela também deu um berrinho. Eu nem tanto. Mas nesse mesmo mercado a gente estava lá e me chamaram na área de fatiador. E o rato se alojou dentro do fatiador. Nossa. Ai, gente. E na hora que voltou o fatiador e fatiou o rato também. E aí a gente teve que tirar com todo segurando, porque estava aberto o mercado. Então, eu tenho lugar assim que eu entro assim, muito sujo, já capturei muito roedor em placa de cola, em noite, assim, tem hora que até sonho com os bichinhos. É engraçado realmente, porque às vezes eu sonho com hambúrguer, né? Então tem muita coisa a ver, né? Barata também, infestação de barata, a gente vê infestação. Então eu sonho com número. Gente, de levantar, a gente fazer as visitas técnicas para poder avaliar, né? Que a Erika falou, né? Quantas visitas e tal. E geralmente, não em todos os lugares, mas em alguns lugares a gente faz a visita para olhar mesmo, o técnico vai e fuça ali, né, para ver. Quando não está controlando, quando tem alguma resposta negativa ao fuça produto. no bom sentido, tá? Tenta entender onde está. Porque, na verdade, o controle de praga não é só o produto. Eu falo muitas vezes, e até o Thiago, que é meu supervisor, ele fala, eu não gosto de levar a Érica, muitas vezes ela é grossa com o cliente. Não é que é grossa, tem cliente que precisa... exatamente. Eu sou meio direta, então muitas vezes eu falo, o produto não faz milagre. Se você não me ajudar no controle de praga, não vai ter resultado. Sim. Porque se tiver sujo, se tiver alojamento, então são 4 lados, né? Água, abrigo, acesso e alimento. Então, se você não me ajudar, não há produto que controle a praga. Não adianta. Então, a gente tem grandes infestações em alguns lugares que a gente tem que entrar e tem que falar abertamente com o cliente. Né? Então, você tem que pedir ajuda. Então, eu apresento não conformidade, eu peço ajuda, você vai ter que tirar essa mesa, tem que jogar fora, não tem o que fazer. Então, você tem que apresentar para o cliente o que tem que ser feito. A solução. Né? A solução. Então, se ele não fizer, não vai surtir efeito. Não vai ter então, na avaliação, a gente tem isso. Então, peguei muito lugar infestado e ainda pego de vez em quando. E a gente tem uma política de fazer DDS com nossos operadores, porque hoje em dia nossas ordens de serviço são eletrônicas e muitas vezes a gente tira a foto de grandes infestações e a gente tem uma política de não expor os locais, sim, então a gente conversa sempre, nunca tive problema com clientes de, me divulgaram, ou um funcionário seu divulgou alguma coisa do meu estabelecimento, como pode, então a gente sempre está conversando com isso, para a gente não ter isso, porque praga isso vai ter, a gente é controlador de praga, a gente não elimina, não é exterminador, então a gente controla, isso pode vir na caixa de papelão, diariamente, então é um risco que a gente corre. Para quem não entendeu a questão da caixa de papelão, é porque tem muito cliente que recebe a mercadoria que ele vai usar e a praga veio. naquela no embalagem, né? No transporte, na embalagem. Até os caminhões de transporte, a gente faz também controle de praga. Então a gente aplica até. Todos os caminhões que carregam Nanicin fazem dedetização com a gente. Então tem uma pessoa dedicada só para atender os caminhões que carregam Nanicin.
É muita praga, é muita gente, e tomara que aumente cada vez mais. Então, eu vou dar uma Não dica para você agora. Presta atenção. Vou dar uma dica, uma lista de empresas agora que podem ser clientes de vocês, talvez alguns já sejam, que são os nossos patrocinadores. Agradecer mais uma vez aí o pessoal do Aoba Burger, que tá aqui, que tá junto com a gente desde o começo da primeira temporada. Aliás, o Du foi o primeiro entrevistado, o Du e a Eliana. Gostei tanto que eu venho toda vez. Então, agradeço o pessoal da Aoba Burger. Se você ainda não conhece, a Aoba é uma hamburgueria que tem aqui em São Roque e Mairink, por enquanto, como eu sempre digo. E segue aí no Instagram, @aobaburger, ou acesse o site aobaburger.com. E juntamente com a Aoba Burger, o Aoba Container, que é logo do ladinho ali do Aoba Burger de São Roque. Então, no Aoba Container você... No burger tem hambúrguer, batata, nugget, e no container você tem os lanches especiais, tem mais o que lá? Tem o hot dog americano, Hot dog americano. Tem umas porções diferenciadas lá. Em breve, uma novidadezinha aí que a gente vai dando uns spoilers aí durante a semana. Vai soltando aos pouquinhos. Vai soltando aos pouquinhos, né? Pra não gerar aquele vucu-vucu. Senão, daqui a pouco lá lascou, né? Aí vou ter que chamar mais gente, né? Pra ajudar em algumas situações aí. Pra controlar as pragas. E assim, Chama na área, se precisar. Então. Chama a gente. E aí segue @Aoba Burger, já falei, Aoba Container lá no Instagram, ou acessa o site aobacontainer.com. Agradecer também o pessoal do Divino Salgados, que é nosso parceiro aqui também, que apoia o projeto. Divino Salgado, que trabalha com salgados assados e fritos e fazem para o seu evento, ou para você quer pedir um salgado hoje para comer aí no jantar, pede lá no Divino Salgados. O Instagram dos caras é @Divino Salgados _ lá no Instagram, tá? Frutos de Goiás Mitsuki também, nosso novo patrocinador. A Frutos de Goiás é uma franquia e tem aqui em Mairink, tá? Na verdade, ela tem no Moreiras e tem aqui na Avenida Mitsuki em Mairink. Então, é uma franquia com mais de 80 sabores de sorvetes, entre massa e picolé. E os sorvetes são feitos com 90% da própria fruta. Então, experimentem, que é muito. Pelos nossos cálculos que a gente já fez, acho que dava para experimentar um por dia durante um ano, né? Porque não é só o picolé, exatamente, né? Só o picolé. Então a gente conseguiria. Vamos lá, gente. Pelo menos, vocês têm um ano aí para comer um de cada tipo e não falar que repetiu. E aí, segue lá no Instagram, @Frutos de Goiás Mitsuki, tá? Agradecer também o pessoal da RR Pereira, que é um grupo de lojas aqui de Mairink, Paulo, Regina, Thalita. Segue aí, @RR Pereira, loja de calçados, roupas para criança, enfim, tem muita coisa, do bebê à pessoa mais velha. Então, assim, tem roupa para todo mundo, calçado para todo mundo. Segue lá, @RR Pereira Roupas, ou RR Pereira Kids, RR Calçado, enfim. Entra no site rrpereira.com.br, tá? E aí, valores, o Anota Aí, que está hoje na nossa cabeça, né? Anota Aí, que é um sistema de automação para o WhatsApp. Se você tem um delivery, se você tem um restaurante, trabalha com comida e quer automatizar os pedidos no WhatsApp, Instagram ou Facebook, utilize o Anota Aí. Nós temos uma parceria com eles. Eu vou deixar o link aqui embaixo, edupodcast.com.br/Anota Aí. Você testa por 7 dias gratuito e tem 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Agradecer o pessoal da Caricanecas Campolim, que fez as nossas canequinhas. Olha que bonitinho, gente. Com a nossa caricatura, tem o Edu, e você pode fazer também a caricatura do seu pet. Se você quiser fazer, a Caricanecas trabalha não só com canecas personalizadas, mas trabalha também com outros tipos de materiais, tá? Muito legal, né? Esse trabalho da Caricanecas. Agradecer a Luciana, a Heloísa, o Fernando, o pessoal lá da Caricanecas pela parceria. Né? Ficou muito parecido, né? E por último, nossos amigos da São Roque Artes. A São Roque Artes, que faz todo o nosso personalizado em madeira aqui, ó. Isso é um suporte de porta-copos, né? Exato. Esse é um porta-copos que eles fizeram. Esse suporte que tá aqui na frente, ó, Edu Podcast em madeira, foram eles que desenharam também. Então, a São Roque Artes é um parceiro nosso que já tá desde o comecinho também
e produtos em madeira, em MDF, em Acrílico, ACM agora você e lembra da um CM, monte de letrinhas juntas também eles fazem. É só conversar com eles. Então, segue aí @São Roque Artes no Instagram também. E se você quer vender mais, se você precisa aumentar suas vendas, chama o Edu Castanho, acesse educastanho.com, segue no Instagram @EduCastanhoOficial também. E é isso. E agora nós temos um momento muito bacana aqui. A cara dela. A cara delas. Algumas... Nós temos um momento Reels, onde vocês deixam uma mensagem para as pessoas, Vixe. onde vocês falam alguma coisa para elas sobre, de repente, aquela pessoa que quer começar na área de vocês, ou alguma dica, enfim, vocês têm 1 minuto para falar o que vocês quiserem. Jesus, tá Para essa preparada câmera pra isso, não. aqui, é a câmera Vamos de Vamos falar que vocês nós incomodamos um aqui, ó. pouquinho, né? O nosso assunto não é muito assim, divertido, resíduo, então. controle de prazo. Mas é só arrebentar nessa câmera aqui. Então, de repente, pronto. nessa coisa mas do canto não aqui. faço a mínima do que falar. Gente, acho que A gente agradece, né, primeiramente, o podcast, né, o convite, o trabalho que a gente está fazendo em conjunto. Agradece o município também, né, que a gente está aqui há 30 anos. nascidas e crescidas em Mairink, E São Roque, né? no eixo, Acho, aí é. em São Roque. Acho que falamos bastante, colocamos a Servitec aí no que a gente faz, na essência do que é a Servitec, tentamos não deixar muito chato, porque falar de resíduo e de controle de praga para a gente é divertido, mas não sei se para todo mundo seria, né? E acho que pode falar também, Camila. Acho que é isso. Agradecer o espaço que vocês deram para a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz, da nossa vida, né? Porque afinal de contas é a vida inteira aí mexendo atendendo cliente, fazendo limpezas e controle de pragas, e é isso. Acho que não. Eu não sei. Muito bem. Na verdade, já tiveram vários momentos aqui momentos Reels que vocês nem perceberam. Por exemplo, teve um momento que você falou assim, quando você se propõe a vender alguma coisa, venda aquilo que você consegue entregar. Isso aí vai virar Reels. Isso aí é uma das mensagens que você falou sem querer. E realmente, se você quiser até repetir ali, ó, você pode repetir. Vai repetir. E agora você fala Pode olhar e repetir. Jesus amado, meu pai do céu, eu não nasci para isso. Tá, tudo bem. Ai, gente, tem que olhar mesmo para câmera. Tem aqui. Não precisa. É uma pessoa que tá ali atrás. Então eu acho que é isso. Eu acho que a Servitec, a essência da Servitec é conseguir entender o que o cliente precisa e entender se a gente vai ter a capacidade de entregar para o cliente aquilo que ele precisa e ter a certeza de que a partir do momento que a gente aceitou aquele trabalho, né? Porque eu acho que é uma via sempre de duas mãos, né? O cliente faz a solicitação, a gente avalia se a gente consegue entregar aquilo que ele precisa. E a partir do momento que a gente aceita, é um comprometimento, é mão dada com o cliente até ele realmente sentir que foi bem atendido e que o problema dele está resolvido. Solucionado. Porque é para isso que a Servitec existe, né? Para dar solução para o cliente. O que ele não conseguiu com outra empresa, ou que ele tem dúvida se a gente consegue ou não consegue fazer, estamos aqui para tentar ajudar a resolver. É isso. Tentar dar uma solução. Exatamente. Muito bem, Vocês- tá vendo? Bom, tá vendo? Tá vendo? Não foi tão difícil. Só eu sei. É difícil. Para mim é difícil. Meninas, eu queria agradecer vocês mais uma vez Imagina, por vocês obrigada. estarem aqui. Obrigada. Foi muito legal, foi muito gostoso realmente, e conhecer a história ainda mais de vocês. Para mim agregou ainda mais, que a gente vai trabalhar juntos, a gente tá fazendo um trabalho bacana, mas para as pessoas que principalmente são aqui da região, que não conheciam e que de repente tinham alguma visão diferente da Servitec, hoje pôde se aprofundar um pouco mais, né?
conhecer realmente o que vocês fazem, de onde vocês vêm. Eu sempre falo para todos os meus clientes que a gente não pode esquecer de onde a gente vem. Sim. E eu achei muito bacana esse negócio do teu pai ter a placa até hoje dos caminhões dele. Tem. Porque a gente sabe de onde a gente começou. Tem foto da formação. Exatamente, eu tenho a foto do meu primeiro escritório que eu comecei em 2013. Então, a gente vê hoje uma estrutura, a gente vê um espaço bacana e tal, mas a gente sabe, eu comecei com um notebook, uma webcam de R$50 e um mouse com fio. Então, assim, eu não tinha nada. Eu tinha um computador velho que eu usava e falei, é isso que eu vou começar. Mas é assim, né? Então, Tudo assim, tem um começo. Tudo tem um começo. Exatamente. Tudo tem um começo e a gente tem que se orgulhar disso. Então, Nenhuma empresa, acho que começou grande. Não. Isso. Ninguém Não. começa grande. todo mundo começa do zero. Com ou Exatamente. sem dinheiro, você começa do zero. Meu pai eu começou tenho sem dinheiro. R$1, gente. Aliás, ele usou o dinheirinho dele lá para comprar o produto. E, enfim, minha mãe apoiou. Então, acho que é tudo, né? É tudo junto. O que você faz, a rede de apoio que você tem. Sim. Então, começar. assim, nossa, obrigado de verdade Imagina. por vocês estarem aqui, pela história de vocês. E passa o endereço do Instagram, o site agora já vai. Agora é o momento merchan, não é o Rio também. Agora é o momento merchan. Quem quiser entrar em contato com a Servitec, é @servitecserione no Instagram. O site é www.servitecserione.com.br e o e-mail, o melhor e-mail para entrar em contato com a gente é o comercial @servitecserione.com.br. E o telefone, 4246-0810. 011, né? 011, DDD11. desculpe, DDD11. E no site tem link para o WhatsApp, no Instagram também provavelmente tem o link para o WhatsApp. Então, qualquer dúvida, quiser entrar em contato, fazer um orçamento, saber se a gente consegue resolver um problema que você tem, é só ligar e a gente vai ter o maior prazer em atender. E lembrando que não atende só aqui a região, né? Não. Vocês têm cliente de tudo quanto Tem, é lugar, né? tem bastante. quem tiver Mairi, São ouvido- Roque, Alumínio, Ibiúna, Sorocaba. Sorocaba, assim, para dedetização, fora, enfim, para tudo, né? Cotia, São Paulo. São Paulo, Alphaville, enfim, tem cliente espalhado para todo canto. Jundiaí. Que bom, que bom. Isso é importante. E é isso, Edu. Valeu, obrigado. Valeu. Tamo junto. Mais uma vez, quer falar alguma coisa? Não, só realmente, né? É o que você já falou. Foi um aprendizado. Eu não conhecia a empresa, eu sou de São Paulo, então eu não tenho essa percepção, de repente, que a gente conversou muito sobre o local. E eu acho que foi bacana aprender mais sobre a empresa, quais são os processos, tudo mais. Eu acho que a gente teria papo mais umas 3 horas aqui. Mas eu acho que foi muito bacana, a gente aprende cada dia mais, e eu tô aprendendo muito com o podcast aqui, a conhecer mais gente da região, porque realmente tem muita coisa pra cá que ninguém conhece. É isso aí, obrigado. Obrigada. Obrigada, meninos. E é isso. Obrigado mais uma vez e agradeço a você por estar até agora aqui com a gente, acompanhando esse episódio. Mais uma vez, se você ainda não segue o Edu Podcast nas redes sociais, só seguir lá em qualquer canal, é @edupodcast. Acesse o site, também tem todos os episódios lá para você assistir, conferir os patrocinadores. Se você quiser patrocinar o Edu Podcast, também entre em contato com a gente. Vá pelo Instagram, @edupodcast. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Obrigado por vocês estarem assistindo conosco. Se inscreve no canal, compartilha esse episódio com outras pessoas. Ativa o sininho, que é importante. Ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. E até o próximo Edu Podcast. Tchau. Tchau, Tchau. Você acabou de ouvir mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br.